A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu estou aqui mais uma vez para relatar uma experiência que eu tive, um sonho que eu tive. Eu já tive algumas experiências, mas igual a essa é a primeira vez. E antes de eu relatar essa experiência, vou ler aqui a palavra que está naquele livro de João, capítulo 15, versículo 3, que diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Amém? Então, o sonho foi assim. Esse sonho, eu sonhei já faz quase 2 meses, né? 2 meses já que eu tive esse sonho. E dentro desse sonho, para vocês entenderem, dentro do sonho que eu vou relatar, dentro do sonho, foi numa cidade que eu e meu esposo já passamos, numa igreja que eu e meu esposo já passamos. Esse sonho foi nessa cidade, não sei se vocês estão entendendo. Então o sonho foi assim: o pastor estava realizando o culto, naquele momento onde o pastor pergunta, né, se tem um testemunho para contar. E naquele momento eu estava em cima do altar, em pé, em cima do altar, bem na beira do altar, e o meu esposo estava sentado naquelas cadeiras que ficam em cima do altar. Meu esposo estava ali sentado, e o pastor que estava realizando o culto estava ali perguntando, né, ou seja, colhendo os testemunhos. E enquanto aquele pastor, ele estava ali colhendo testemunho, né, pegando testemunho, eu olhei para a igreja e eu vi uma mulher. Ela estava no meio do povo, bem assim no meio, onde fica, as cadeiras ficam de um lado, do outro, e tem um corredor bem no meio. E ali eu vi uma mulher que ela estava ali naquele culto, assistindo tudo que estava acontecendo ali, sendo realizado naquele culto, e ela estava deitada no chão, de barriga para baixo, né, costa para cima, para você entender, estou falando assim, e ela estava com as pernas cruzadas e com as mãos assim, os cotovelos pegando no chão e as pernas cruzadas, né. E quando eu olho para aquela mulher, enquanto eu olhava ela, eu vi que ela estava com um short muito curto, um short que parecia mais uma calcinha grande, estava aparecendo suas nádegas, e uma blusa curta que aparecia sua barriga. E enquanto aquele pastor pegava o testemunho, eu olhava para aquela mulher e ninguém notava aquela mulher ali, né? Era como se ela estivesse ali invisível. Nem o pastor, nem o povo não estava notando aquela mulher ali. Eu estava vendo, e o meu esposo lá de cima do altar também viu que ela estava ali, e aquela mulher olhou para o meu esposo e percebeu que o meu esposo tinha notado ela ali. E só que ninguém mais estava vendo aquela mulher ali, nem o povo, nem o pastor. E eu estava em pé no altar, só que ninguém me via. Ninguém ali estava me vendo. Mas eu estava ali. E quando o pastor pegava o testemunho, e eu continuava a olhar para aquela mulher, eu comecei a ficar indignada. E eu olhava para aquela mulher e eu pensava comigo mesmo, no meu coração, no meu pensamento, eu falava só no meu pensamento. E eu dizia assim: será que não tem ninguém aqui neste lugar que prega a palavra para essa mulher? Será que não tem ninguém aqui que prega a palavra de uma forma que venha fazer ela refletir, que leve ela a se converter, a mudar? Será que não tem ninguém aqui que prega a palavra? E eu comecei a ficar indignada. E, gente, esqueci de dizer, né? Toda vez que tinha um testemunho para ser contado, apareceu uma plaquinha escrito assim: aqui tem café no bule. Quando aquele pastor estava pegando testemunho, apareceu essa plaquinha. E aí aquela pessoa terminou de contar o testemunho e veio uma outra mulher.
veio uma mulher com uma criança no colo contar o seu testemunho. Quando ela foi chegar lá perto para contar, apareceu a plaquinha de novo. Aqui tem café no bule. E aquela mulher terminou de contar aquele testemunho e foi embora, saiu da igreja, foi lá para fora, e o pastor acompanhou ela, também foi lá para fora. E o povo ficou dentro da igreja ali esperando a palavra ser pregada, porque agora ia ser o momento de pregar a palavra. Só que o pastor foi lá para fora e o povo ficou esperando, e esperou, e o pastor demorou, e o pastor não veio, e o povo foi embora, terminou o povo indo embora. E nesse momento já me vi eu e meu esposo, ele com uma vassoura na mão, e eu também com uma vassoura na mão. Sabe quando termina o culto, que limpa, vai à igreja? Então, nós estávamos ali, eu e meu esposo com a vassoura na mão, que nós íamos varrer a igreja. E aí veio a esposa daquele pastor, veio caminhando, chegou perto de nós, e ela ficou olhando para nós, e aí o sonho acabou, né? Aí eu acordei, né? Desse momento, e eu fiquei pensando no que significava esse sonho. Só que eu pensei, mas eu não fiquei muito assim, como é que posso fazer? Tentando descobrir o que significava, né? Eu não dei tanta atenção, porque tem sonhos que eu sonho que eu fico dias tentando compreender e entender. Só que eu apenas sonhei, né? Pensei no que significava, mas eu não fiquei tanto assim, sabe? E não sei se foi por isso, né, que eu tive uma outra experiência que eu vou já contar. Sim, aí passaram dias, eu tive uma outra experiência, só que essa experiência agora não é um sonho, é uma experiência, assim, como é que eu posso falar? É real, né? Eu não estava sonhando, é uma experiência mesmo assim, acordada, né? Como é que eu posso falar para vocês? Então, domingo de manhã, era o domingo de manhã, meu esposo estava pregando a palavra, a reunião da manhã. E no exato momento que meu esposo estava pregando a palavra, eu tive uma sensação, não sei explicar para vocês isso, mas não sei como, mas eu tive uma sensação de como a palavra estivesse entrando no coração daquele povo, como se a palavra estivesse tocando o coração de alguma daquelas pessoas. Eu senti isso, não sei explicar como, mas eu senti. E nesse exato momento, eu me lembrei desse sonho. Esse sonho veio à tona na minha mente, eu me lembrei desse sonho. E naquele exato momento que eu me lembrei desse sonho, eu ouvi uma voz, que é a voz do Espírito Santo de Deus, e disse assim: a palavra que limpa. A voz não falou mais nada, só falou essa frase: a palavra que limpa. E eu fiquei ali, né, comigo, também não falei nada para ninguém, só depois que eu fui falar isso para o meu esposo. E o que eu entendo, né, o que eu entendi desse sonho, eu fiquei meditando o que significava, né. E eu vou falar aqui um pouquinho do que eu entendi. Possa ser que talvez eu não possa ter entendido tudo, mas eu irei contar aqui o que eu entendi, né? E eu meditando nesse sonho, compreendi que quando eu estava indignada, naquele sonho que eu olhava para aquela mulher, eu estava indignada ali, eu compreendi que não era eu que estava indignada. Eu entendi que é o coração de Jesus que se encontra assim. Desculpa, gente, é porque toda hora parece que tem um negócio aqui no celular. Eu entendi que é o coração de Jesus que se encontra assim, triste, indignado, por causa, talvez, do povo de Deus, da Igreja de Cristo, né? Estou falando da Igreja de Cristo em geral, não estou falando de uma placa só, de um ministério só, mas estou falando de uma igreja, da igreja em geral. Creio que talvez o coração de Jesus esteja assim triste, indignado, porque naquele sonho, aquela mulher, ninguém estava matando ela no culto. Talvez aquela mulher significa as almas que estão perdidas, né? Povo de Deus, né? E
o Senhor possa ser que esteja indignado conosco, indignado com a igreja, porque ninguém estava pregando para aquela mulher. Ali não tinha ninguém para pregar, para resgatar aquela mulher. E nem o pastor e nem o povo estava ali notando aquela mulher. E o que eu entendi é que a responsabilidade não é somente do pastor. Não, o povo também tem a sua responsabilidade, porque a Igreja de Cristo, estou falando em geral, a Igreja de Cristo, ela é um organismo vivo. Deus não nos escolheu somente para estar todo o tempo nos bancos, esquentando ali o banco, como se diz, né? Mas não, Deus, Ele deu para cada um de nós um propósito. Cada um de nós, tanto pastor, o povo como obreiros, todos, eles têm uma parcela, eles têm um propósito de falar, de pregar do reino de falar do reino de Deus para os perdidos, talvez para alguém da sua rua, do seu trabalho, do seu colégio, do seu vizinho, aquela pessoa que está ali perdida e que precisa de uma palavra, que precisa da palavra que limpa, né? É isso que eu compreendi. E também o Senhor quer que nós pregamos a palavra, que nós preguemos a palavra de uma forma que venha converter, levar o povo a se converter, levar o povo a se arrepender, levar o povo à salvação, porque nós sabemos que hoje em dia, não vou falar que é todos, mas a maioria que pregam a palavra de Deus, principalmente na internet, no YouTube, você vê que a palavra do Senhor está sendo pregada, mas não da forma, talvez, não da forma que o Senhor Jesus deseja que a palavra venha a ser pregada, porque o Senhor Jesus deseja que a palavra dele venha a ser pregada de uma forma que venha levar o povo a refletir, a se converter, a mudar, de forma que venha fazer o povo se arrepender dos seus pecados. E você vê que a maioria das pregações, não vou dizer todas, né? Que ainda tem homem de Deus que prega a palavra. Não é mais aquela pregação que leva o povo a se arrepender. Muitas pessoas não têm mais aquele compromisso, né? Aí você fala assim, mas eu não vou pregar porque ninguém vai me ouvir, ninguém aceita a palavra. Mas a Bíblia diz no livro de Ezequiel que Deus ele enviou o profeta Ezequiel para pregar a nação de Israel. E a Bíblia diz que aquele povo era um povo rebelde, obstinado. E Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, eu estou te enviando para um povo rebelde, pregue a minha palavra. Que o povo ouça ou não, pregue a palavra do Senhor Jesus. Então, nós temos que pregar a palavra, ainda que talvez alguns não queiram, não aceitem, mas nós temos que semear, porque quem vai convencer é o Espírito Santo. Quem vai tocar no coração é o Espírito Santo, é Ele que vai fazer o trabalho. E é a pessoa que vai escolher. Quando nós pregamos a palavra, é a pessoa e Deus, ela que vai decidir se vai aceitar ou não. Isso é ela e Deus, mas o nosso dever é pregar a palavra do Senhor Jesus, é resgatar as almas perdidas que estão por aí, porque Jesus está voltando. E o Senhor Jesus quer que nós levemos o evangelho dele às pessoas. E talvez o coração de Jesus esteja assim, sabe, triste, indignado, porque nem o povo, nem ninguém, se o pastor não percebeu, se o pastor não notou, era para pelo menos o povo ali notar também, né, aquela mulher ali. Mas ali não tinha ninguém estava notando aquela mulher ali, é como se ela estivesse invisível. Então, o que eu compreendi foi isso. Talvez você pergunte, mas por que eu tive esse sonho lá nessa cidade? Por que no sonho se passou nessa cidade que eu e meu esposo já passou? Eu não sei porquê, né? Mas talvez seja alguém lá, talvez seja uma pessoa lá que precise ser resgatada. O Senhor Jesus quer que alguém vá lá, pregue a palavra, resgate ela, traga de volta para os caminhos do Senhor Jesus.
Talvez seja isso, mas essa palavra é para todos nós, para mim, para o povo, para os pastores, para todos nós. E a parte do milagre? E aquela parte onde aparece, aqui tem café no bule. Bom, gente, a Igreja de Cristo, ela deve ser edificada principalmente na palavra do Senhor Jesus. Tudo é importante, o milagre é importante, é bom, né? Glória a Deus, todos nós precisamos, e isso é bíblico, mas não pode faltar a palavra que limpa, porque é a palavra que limpa a pessoa, é a palavra que purifica. A palavra, quando ela é pregada de uma forma que o Senhor Jesus agrada, de uma forma que leva o povo a refletir sobre os seus pecados, a mudar, porque quando a palavra é semeada, ela faz exatamente o que ela tem que fazer. Então, o nosso dever é pregar. Então, se nós não pregamos a palavra de uma forma que é para ser que como é que vai levar o povo ao arrependimento? Se nós pregarmos somente aquelas palavras bonitas, né? Palavras que a pessoa vai ser abençoada, claro que nós temos que pregar sim, mas o que o Senhor Jesus quer é que nós preguemos de forma que venha exortar as pessoas, de forma que venha fazer as pessoas refletir, né? Mudar, pensar, se converter. Amém? Então, foi isso que eu entendi, porque eu lembro-me aqui, não sei se o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou falar. Eu lembro que quando eu comecei a visitar a igreja, que eu era recém-convertida, eu estava ali já iniciando minha vida com Deus. Eu lembrei que uma vez foi eu e meu esposo na casa da amiga dele, que na época nós namorávamos, mas o meu esposo não era crente ainda, só eu que estava começando a visitar a igreja. Eu lembro que nesse dia eu cheguei na casa da colega do meu esposo, e ela estava pregando a palavra para uma amiga dela, e ela estava falando sobre o casamento, sobre o namoro cristão, e ela estava pregando para a amiga dela, falando que ter relação, você sabe como é, sexual só depois do casamento. Ela estava pregando isso para a amiga dela, e começou a pregar como era, e aquela palavra eu ouvi, e aquela palavra entrou no meu coração com tudo, sabe? Eu quis colocar aquela palavra em prática. Aquela palavra entrou no meu coração assim de uma tal maneira que eu quis colocar em prática. Então eu falei para o meu esposo, que na época era meu namorado, e eu disse: olha, ter relação só depois do casamento. Se você quiser ficar comigo, vai ser desse jeito. Se não, pode procurar o seu caminho. Então aquela palavra entrou no meu coração, eu tomei posse daquela palavra, pratiquei, coloquei em prática. Então aquela palavra, ela me limpou, aquela palavra, ela fez eu refletir, mudar os meus pensamentos, a minha maneira de fazer as coisas e de agir. Então é isso que a palavra faz, quando é pregada. Ela limpa, ela purifica, por isso que a Bíblia diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, o Senhor Jesus falou, né? Então quando você lê a palavra, você coloca em prática, ela é capaz de te limpar, de te mudar e te salvar, amém? Que essa palavra abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.